Eu acabei de assistir o jogo do Vasco ali contra o Avaí e fiquei pensando se eu gravaria um vídeo aqui para vocês. Porque eu estava e estou tão irritado que eu pensei assim, será que eu devo gravar um vídeo para falar o óbvio? Enfim, estou aqui para falar com você, torcedor do vascaíno, mais uma vez. Estou aqui, torcedor vascaíno, para falar mais uma vez sobre tudo isso que está acontecendo com o nosso clube, o Vasco da Gama. Mais um vexame vascaíno, uma derrota em casa, poderia ter sido, perdeu por 2-0, mas poderia ter sido 3, 4, 5 gols, que não estaria errado. O Vasco não tem recomposição, o Vasco não tem esquema de jogo, o Vasco não tem nada. Um bando em campo, Marquinhos Gabriel não acerta um passe, não cria uma jogada ousada. Infelizmente, um jogador que não tem condições de estar ali vestindo aquela camisa, ocupando aquela posição no campo. O Vasco precisa de um camisa 10 de verdade. O Vasco precisa de um camisa 10 que crie jogadas, que faça o inesperado. O Vasco é um time muito previsível, um time lento, um time sem qualificação, um time que não deu liga, que não dá liga, e pode colocar o Pelé ali que não vai adiantar. Esse time não tem condições. O Vasco não vai subir para a Série A este ano. E olha lá se não cair para a Série C. E é lamentável que um time, que uma associação como o Vasco da Gama, do tamanho que é o Vasco da Gama, esteja nessa condição. Pau que nasce torto nunca se endireita. Eu venho dizendo isso aqui. Jorge Salgado entrou pelas portas do fundo do Vasco da Gama através de um golpe, através de uma fraude eleitoral. Jorge Salgado não merece ocupar a presidência do Vasco. Nenhum dirigente que ele colocou merece estar ali. O Vasco é um time medíocre, uma associação medíocre, uma chacota. O Vasco vem passando vexames em cima de vexames. Vem causando ao seu torcedor muita tristeza. O torcedor vascaíno, por outro lado, nesta apatia, merece o time que tem. Pois deveria, se tivesse brio, se tivesse sangue nas veias, deveríamos nós estarmos na porta de São Januário, tirando na porrada esses bandidos que lá se instalaram. Um time ridículo, uma gestão ridícula, uma gestão fraudulenta, uma gestão que engana a todos. Fico vendo aí, tem um youtuber aí já veterano, criticando outros youtubers que estão defendendo o projeto Somamos, dizendo que eles estão recebendo dinheiro para poder falar bem ou falar mal da gestão atual. E eu pergunto aqui para vocês, o que de interesse tem ao torcedor vascaíno esse tipo de assunto? O que de benefício vai trazer para o Vasco da Gama esse tipo de fofoca, esse tipo de conversinha fiada? Ora, meus amigos, cada um segue a sua cartilha. Se pessoas se vendem, se pessoas não se vendem, se eles acham que eles devem receber dinheiro para fazer isso ou fazer aquilo, eu pergunto para vocês, e daí?
Qual o interesse que nós temos em saber destas coisas? Isso para mim parece aquela novela mexicana, aquele drama mexicano. Porque o fulano recebe dinheiro para poder falar mal da gestão atual. Não apresenta uma prova, não apresenta nada, ainda age de forma preconceituosa. Eu pergunto para vocês, que credibilidade um cidadão desse pode ter? Que penetração um cidadão desse pode ter? O interesse aqui é o Vasco da Gama. A gente quer ver um Vasco vencedor, um Vasco de glórias como no passado foi. Nós queremos o Vasco de volta, nós queremos ver o Vasco brigando ali no topo da tabela e não brigando para não cair. Se nós temos quem defende o A, ou defende o B, ou defende o C, isso faz parte do campo democrático. Agora, a gente ficar aqui criticando e acusando levianamente não vai nos levar a lugar algum. Temos que falar de futebol, temos que falar da organização, da política do Vasco, e não destas coisas, dessas questões menores. Hoje, o Vasco, mais uma vez, foi o Vasco dos últimos jogos. Léo Matos não joga nada. Léo Matos não tem recomposição. Léo Matos não sabe cruzar. Léo Matos não sabe chutar. Léo Matos entrega gols. No intervalo ele foi entrevistado, ele falou que são coisas do futebol. São coisas do futebol. Errar faz parte do futebol. Agora, errar 1, 2, 3, 4, 5, 6 em curto espaço de tempo, aí é incompetência, é falta de qualidade. Esse jogador não pode jogar, muito menos no Vasco da Gama. Encosta esse cidadão. Ele não pode jogar, ele está ganhando o seu dinheiro, ele está enrolando todo mundo e vai levar o Vasco à Série C. Ele não vai conseguir subir o Vasco. Aliás, o Vasco não sobe esse ano. Com esse time, não. Com essa gestão, não sobe. Mas ainda há tempo de nós, torcedores, colocarmos para fora esse bando de picaretas que só estão preocupados com o deles, interesses pessoais. Então eu venho mais uma vez aqui dizer para vocês que pau que nasce torto nunca se endireita. Esse time do Vasco não vai a lugar algum. Ficamos todos aborrecidos, como eu estou aborrecido, mais uma vez. Quando tem jogo do Vasco, eu sempre assisto, mas é um festival de horrores. Eu já vou para frente da tela, já imaginando o que pode acontecer. Imaginem vocês. É lamentável que tudo isso esteja acontecendo, mas o Vasco não merece nenhuma credibilidade. Marcelo Cabo é um ex-treinador do Vasco e já deveria ter saído há muito tempo. Há muito tempo. Chega de mediocridade. Chega de treinadores vasilinas, treinadores que vão para frente da câmera para dar a sua entrevista, já se defendendo para garantir o seu. Sejam homens, digam a verdade ao torcedor. Esse time do Vasco é um time ridículo. Esse time do Vasco está mal treinado. Esse time do Vasco não vai chegar a lugar algum. Por amor ao Vasco, chega e peça demissão, Marcelo Cabo. Pássaro, admita que esse time não presta. E Jorge Salgado pede para sair. Pede para sair.
Você não merece ocupar esta cadeira que ocupa. Você é um golpista. Um cidadão que não merece credibilidade tem que ficar marcado na história negativa do Vasco da Gama. Todos os jogos, apesar dos pesares, eu torço para o Vasco vencer, já sabendo que vai ser difícil. Independente se tem Jorge Salgado, se não tem Jorge Salgado lá, eu vou sempre torcer para o Vasco. Mas não tem condições de ficarmos aqui todos os jogos, vindo aqui para frente da câmera para lamentar mais uma derrota. Eu espero de coração que nós, torcedores do Vasco, tomemos uma atitude enérgica e definitiva contra esses golpistas. Fora Jorge Salgado. Pede para sair Jorge Salgado.